Daltivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar a nossa manhã de estudos com o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Destinação da Terra, causas das misérias terrestres. Item 6. É o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, o item 6. Muitas pessoas se admiram por encontrar na terra tantas maldades e mais paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros, daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam, o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. Realmente, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra comparada à população total desses mundos? Bem menos que a de um pequeno lugarejo em relação a um grande país. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso, se levarmos em consideração o destino da Terra e a natureza daqueles que a habitam. Uma ideia falsa dos habitantes de uma grande cidade seria feita se eles fossem julgados pela população dos bairros mais humildes e sórdidos. Em um hospital só se vêem doentes e estropiados. Em uma prisão vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, que se considere a Terra como um bairro, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, visto que ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E se compreenderá por que as aflições superam as alegrias, porquanto não se enviam pessoas saudáveis para um hospital, nem as que não fizeram mal algum para as prisões, e nem os hospitais nem as penitenciárias são lugares de prazeres. Ora, assim como numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, a humanidade não está toda sobre a terra. Assim como se sai do hospital quando se está curado, ou da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a terra e vai para mundos mais felizes, quando está curado das suas enfermidades morais. Mestre Jesus, rogamos a tua ajuda para os estudos desta manhã, a ajuda dos nossos benfeitores que dirigem a nossa casa de amor, o altivo, com os espíritos guias desta casa que junto a ele estão trabalhando, construindo, edificando a doutrina espírita e a obra em nossos corações. Em nome desses irmãos, em nome de Leon Denis, a quem evocamos para nos inspirar, do Mestre Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, em torno da obra Depois da Morte, do nosso irmão
Leon Denis. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Estamos falando do cristianismo. Então vamos dar continuidade ao cristianismo. Estudamos os iniciados no Egito Antigo, na Índia, no Egito, na Grécia, com os celtas, na Gália, e agora estamos no cristianismo. Certos autores negaram a existência do Cristo e atribuíram às tradições anteriores ou à imaginação oriental tudo que foi escrito a esse respeito. Um movimento de opinião produziu-se nesse sentido, tendendo a reduzir as proporções de uma lenda às origens do cristianismo. Olha, estão há muito tempo combatendo o cristianismo. Então foi época dizendo que o Jesus não existiu, o cristianismo é invenção das pessoas, trouxeram isso lá do Oriente, sempre a mesma ideia para apagar o cristianismo da terra. Mas tem documentos, tem provas documentais da existência do Cristo. E para nós, nenhuma dúvida temos. Para vocês que estão nos ouvindo, vimos aí nas Olimpíadas uma falta de respeito com relação aos cristãos, com relação ao cristianismo e com o Cristo. Uma falta de respeito enorme. Isso é para banir o Cristo da face da terra. É para desacreditar. Para que as coisas fiquem mais fáceis, mais sórdidas. Combatem, então, a questão moral, ética, combatendo o cristianismo. Querem a devassidão, a destruição da família. A destruição da família. Querem que as pessoas se degradem física e moralmente. Por isso querem tirar o cristianismo da face da terra, porque tem seus valores próprios, como a família, valores da família, valores que levam a gente a crer, a ter certeza da vida futura, da imortalidade da alma, com as suas consequências, reencarnação, comunicabilidade, etc, etc. É isso que querem. Mas nós estamos aqui, estudando e divulgando essa doutrina. É verdade que o Novo Testamento contém muitos erros. Vários acontecimentos que ele relata encontram-se na história de outros povos antigos, e certos fatos atribuídos ao Cristo figuram igualmente na vida de Krishna e na de Horus. Mas, por outro lado, existem numerosas provas da existência de Jesus de Nazaré. E essas provas são tanto mais peremptórias que nos são oferecidas pelos próprios adversários do cristianismo. Todos os rabinos israelitas reconhecem essa existência. O Talmud fala dele nesses termos. Na véspera da Páscoa, Jesus foi crucificado por ter se abandonado à magia e aos sortilégios. Então os próprios judeus, os próprios rabinos falam na sua lei da existência do Cristo. É o que nós conversamos sempre aqui. Muita coisa foi mudada. Muita coisa que o Cristo disse foi deturpado. Daí a doutrina espírita, para se consertar isso, para se ajustar esses ensinamentos do Cristo. E Leon Denis, também na obra, eu não canso de repetir, No Invisível, logo ali no início,
ele diz assim: a gota d'água que cai da chuva continua uma pérola quando cai sobre a folha, ou se transforma em lama quando cai no chão. O futuro do Espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Está lá, no livro No Invisível. Depende de nós. Por isso estamos estudando e divulgando a doutrina espírita, que é a mesma doutrina cristã. Aí você vai ali, outros cristãos falam coisas que não são verdadeiras. Mas aí o problema é deles, não é nosso. Tácito e Suetônio são historiadores antigos. Mencionam também o suplício de Jesus e o desenvolvimento das ideias cristãs. Plínio, o jovem governador da Bitínia, conta esse movimento a Trajano, 50 anos mais tarde, num relatório que foi conservado. Como admitir, por outro lado, que a crença num mito haja sido suficiente para inspirar aos primeiros cristãos tanto entusiasmo, tanta coragem, tanta firmeza diante da morte, que lhes haja dado os meios de reverter o paganismo, de se apossarem do Império Romano e de século em século invadir todas as nações civilizadas. Como é que um mito ia fazer isso? Somente uma realidade, a realidade da existência do Cristo, né? Não é com certeza sobre uma ficção que se funda uma religião que dura 20 séculos e revoluciona a metade do mundo. Se remontamos à grandeza dos efeitos, à potência das causas que as produziram, podemos dizer com certeza que sempre há uma personalidade eminente na origem de uma grande ideia. Quanto às teorias que fazem de Jesus, ora uma das três pessoas da Trindade, ora um ser puramente fluídico, elas parecem também tanto uma quanto a outra pouco fundadas, pronunciando essas palavras. Então vamos lá. É uma outra teoria, vou explicando. Para vocês entenderem. Tem uma teoria, a de Rusteng, por exemplo, que foi um médium da época de Kardec, que Jesus tinha um corpo fluídico, ele era um agênere, ele não tinha um corpo físico. Tem outra teoria, a teoria da Santíssima Trindade, que fizeram de Jesus Pai, Filho e Espírito Santo, a teoria da Trindade. Essas teorias são destituídas de lógica. E Leon Denis vai mostrar aqui para a gente. Pronunciando essas palavras, olha o que Jesus diz: afasta de mim esse cálice. Jesus revelou-se homem, sujeito ao temor e aos desfalecimentos. Ele próprio se chama frequentemente de Filho do Homem, expressão que se encontra 25 vezes em Mateus. Jesus, como nós, sofreu, chorou, e essa fraqueza tão humana, nos reaproximando dele, o faz ainda mais nosso irmão e torna seu exemplo e suas virtudes mais admiráveis ainda. Ontem, no culto do lar, o culto do lar ontem foi na minha casa,
Foram algumas poucas pessoas, infelizmente, poucas pessoas. E houve uma discussão lá no culto de que Jesus não tinha sentido dor. Alguém que foi lá em casa ontem está aqui? Não. Não. Elinéia foi, a Dilane foi, deve estar ouvindo lá em cima. Aí a Dália, amiga nossa, não, Jesus não sentiu dor. A outra, Gracildes, continuou. Realmente, ele não pode ter sentido dor, porque ele era muito elevado, ele não tinha nada para sofrer, era um espírito elevado. E eu disse para eles, é claro que ele sentiu dor. Ele pode ter controlado a dor, porque tem gente que dá um berrão danado, né? Só em ver uma injeção. Outros dão uma segurada maior. Mas que ele sentiu. Ele estava na carne, ele estava no corpo. E Leon Denis está dizendo isso. Ele se fez homem. Quando ele expressou essas palavras, Pai, afaste de mim esse cálice, ele está se mostrando homem, num corpo físico. Ele chorou. Vamos repetir aqui, ó, pronunciando essas palavras, afasta de mim esse cálice. Jesus revelou-se homem, sujeito ao temor e aos desfalecimentos. Ele próprio se chama frequentemente de Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem era muito comum para aqueles que eram... Era uma expressão comum para dizer que era filho, que era gente, que era ser humano, que era filho. Era uma expressão comum, usada normalmente. O Filho do Homem. Então eu vou dizer, meu pai, minha mãe, o Filho do Homem. Filho do Homem. Ele mostrou que ele era de carne e osso, então ele sofreu. Senão, ele não nos teria falado a verdade. Sofrer com um corpo fluídico é fácil. Corpo fluídico é o corpo espiritual. A teoria de Rusteng é que ele se materializava com o seu corpo fluídico. Logo, ele não sentiu dor. Se ele fez isso, ele enganou a gente, né? Porque ele sentiu muita dor. Vocês sabem como é que se dá a morte na cruz? Como é que a pessoa morre? Asfixiada. É uma morte dolorosíssima. Dolorosíssima. Então ele segura nos braços. Quando cansa o braço, ele segura a perna. Quando cansa a perna, ele segura no braço. E ele vai nessa, até ele não aguentar mais. Quando ele não aguenta mais se levantar, ele morre asfixiado. Que morte, hein? Ele sabe que vai morrer e fica ali o dia inteiro. Na Páscoa dos judeus, o que é a Páscoa dos judeus? É o festejo da libertação desse povo do jugo esquerda, ele não sabe, aqui, ó, do jugo romano, do jugo egípcio, quando eles foram libertos da escravidão do Egito. Quando Moisés libertou o povo judeu, o povo hebreu, do jugo dos egípcios, da escravidão egípcia, e isso eles comemoram, é o que eles chamam de Páscoa. É diferente da Páscoa católica. A Páscoa católica é a ressurreição de Jesus, né, que a igreja comemora. No terceiro dia depois da crucificação. Coincide com a Páscoa judaica. Então, quando eles tinham uma lei que na festa da Páscoa não podia ter ninguém crucificado, não podia ter ninguém sofrendo. O que eles faziam? Para não ficar de um dia para o outro, não demorar muito, a pessoa, que os mais fortes seguravam mais tempo, às vezes ficava de um dia para o outro para morrer. Olha, morre devagarinho, né? Segurava no braço, na perna, e o que eles faziam? Eles pegavam uma madeira, batia na canela dele, nas pernas, na canela,
quebrava o osso da perna, para eles não poderem mais se segurarem nas pernas. Olha só, que maldade. E ele segurava no braço, daqui a pouco não aguentava mais e morria, asfixiado. Uma morte dolorosíssima. Dolorosíssima. Não tem como não sofrer. Não tem. Não, não vou discutir isso. Ele sofreu e sentiu dor. Leon Denis está dizendo aqui. Kardec diz também isso. Essas outras teorias de outras pessoas, eu fico com Kardec. Eu fico com Kardec. Eu fico com Leon Denis. Tá? Então vamos lá. Tanto que dele não foi quebrado nenhum osso, ele morreu antes. Como admitir o surgimento do cristianismo teve resultados incalculáveis. Trouxe ao mundo a ideia de humanidade que a antiguidade não conheceu no seu sentido extenso. Essa ideia, encarnada na pessoa de Jesus, penetrou pouco a pouco nos espíritos e hoje ela se manifesta no Ocidente com todas as consequências sociais que lhe prendem. A essa ideia, ele juntava as da lei moral e a da vida eterna, que fora até aí, do conhecimento somente dos sábios e dos pensadores. Desde então, o dever do homem será o de preparar através de todas as suas obras, de todos os seus atos, da vida individual e social, o reino de Deus, quer dizer, o bem, o reino do bem, da justiça e o da justiça. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Todavia, esse reino só pode se realizar com o aperfeiçoamento de todos, pelo melhoramento constante das almas e das instituições. Essas noções encerram em si, então, uma potência de desenvolvimento ilimitada. Não é de se espantar que, depois de 20 séculos de incubação, de trabalho obscuro, elas apenas comecem a produzir seus efeitos na ordem social. O cristianismo continha, em estado virtual, todos os elementos do verdadeiro progresso, mas desde os primeiros séculos desviou-se de seus verdadeiros princípios, e eles, desprezados pelos seus representantes oficiais, passaram para a consciência dos povos, a alma daqueles mesmos que, não se acreditando ou não se dizendo mais cristãos, trazem em si inconscientemente o ideal sonhado por Jesus. Não é então nem a Igreja, nem nas instituições do pretenso direito divino, que não é outra coisa senão o reinado da força, que é preciso procurar a herança do Cristo. Ali se encontram, na realidade, instituições pagãs ou bárbaras. O pensamento de Jesus vive apenas na alma do povo. É através dos seus esforços para se elevar, através de suas aspirações constantes na direção de um estado social mais conforme à justiça e à solidariedade, que se revela a grande corrente humanitária, cuja a fonte está no cume do Calvário, e cujas ondas nos trazem para um futuro que não conhecerá mais as vergonhas do pauperismo, da ignorância e da guerra. Então vamos lá. O que eu li aqui? Que a gente sempre tem dito,
o homem desvirtuou o ensinamento cristão. Desvirtuou. Mas no mundo futuro, no mundo de felicidade, no mundo de paz, esses princípios cristãos, esses ensinamentos do Cristo prevalecerão, porque não existirá mais guerras, fome, sede, não existirá mais conflitos. E o homem vem se transformando com esses ensinamentos, se tornando criaturas melhores, até que o mundo se transformará. Infelizmente, a gente escolhe sofrer, sentir dor, o caos, para poder sair dessa situação difícil. Então, nos encaminhamos aí para grandes conflitos, para grandes dores. Mas vamos preservar a nossa fé e fazendo a nossa parte aqui em nossa casa, estudando, divulgando e se transformando, se melhorando. Esse é o objetivo da doutrina cristã. A doutrina espírita mostra a doutrina cristã pura e simples, como Jesus ensinou. Ali fora falam outras coisas a respeito do Cristo. Aqui nós estudamos a doutrina verdadeiramente límpida, a verdade pura que Jesus falou. Alguma pergunta? Não? Se o catolicismo desnaturou as belas e puras doutrinas do Evangelho pelas suas concepções de salvação pela graça, de pecado original, de inferno e de redenção, numerosos concílios edificaram em todos os séculos novos dogmas, afastando-se cada vez mais dos preceitos do Cristo. O Fausto e a simonia invadiram o culto. A Igreja dominou o mundo pelo pavor, pela ameaça dos suplícios, enquanto que Jesus queria reinar pelo amor e pela caridade. Ela armou os povos uns contra os outros, elevou a perseguição à altura de um sistema e fez correr ondas de sangue. Olha, a Igreja fez isso. Correu muito sangue em nome do Cristo, muito sangue. As cruzadas, as chamadas guerras santas, muitos concílios. O que são os concílios? Eram reuniões da cúpula da igreja e ali eles decidiam e formavam uma lei, um dogma, que é uma lei, e que ninguém podia ir contra. Por exemplo, um dos mais recentes dogmas, a infalibilidade papal. O Papa é infalível. Isso foi uma lei, um dogma, um concílio. Reuniram alguns bispos, o próprio Papa, e disse, olha, o Papa é infalível. E todo mundo tem que aceitar. O casamento é um dogma, os sacramentos são um dogma, são dogmas criados pela Igreja. O inferno, o céu, o limbo não existe mais, né? O purgatório, são dogmas. São muitos, são centenas de dogmas. E na Idade Média, quem fosse contra esses dogmas era considerado herege. Foi contra o dogma, herege. Aí era acusado de heresia pelo Santo Ofício. O Santo, olha a palavra, Santo Ofício. E o que o Santo Ofício fazia com os hereges? Torturava,
nos porões da igreja, torturava, queimava a pessoa em praça pública. Tudo em nome de Jesus. Hoje ainda, isso se repercute em muitas pessoas. Ainda existem muitos espíritos presos nos porões da igreja, principalmente na Espanha e em Portugal. Muitos encarnados sofrem consequências da época da Inquisição. Aqui na casa tem um monte de padre enrustido aqui e freira. Tudo sofrendo perseguição da época da Inquisição. Em nome do Cristo, se massacrou os próprios cristãos. Na noite de São Bartolomeu, na Idade Média, século XVI, 1532, por aí, 1530, noite de São Bartolomeu, desculpe. A noite de São Bartolomeu se deu no dia 24 de agosto de 1572, olha só, 1572, o massacre dos católicos sobre os protestantes. Milhares de pessoas foram mortas covardemente, famílias com mulheres, velhos, crianças, mulheres grávidas, simplesmente porque não acreditavam em Deus ou no Cristo conforme a igreja pregava. Eram os hereges, foram mortos. Isso tem repercussão até hoje, tem perseguição até hoje, porque foi um ato covarde dos chamados cristãos católicos. A igreja dominou o mundo pelo pavor. Claro, se você não agir como eu quero, você vai queimar no mármore do inferno. Se você é contra aos meus dogmas, aos meus ensinamentos, você é um herege, vai ser torturado. E as torturas eram crudelíssimas. Sabe o que significa crudelíssimo? Crudelíssimo é o superlativo de cruel. Uma coisa cruel, vocês sabem o que é. Crudelíssimo é que é muito cruel. É o superlativo da crueldade. Vocês não imaginam. Por outro lado, em vão, a ciência, na sua marcha progressiva, assinalou as contradições que existem entre o ensino católico e a ordem real das coisas. A igreja chegou a amaldiçoá-la com uma invenção de Satã. Um abismo separa agora as doutrinas romanas da antiga sabedoria dos iniciados, que foi a mãe do cristianismo. O materialismo aproveitou-se desse estado de coisas e implantou em toda parte suas raízes vivazes. Por outro lado, o sentimento religioso enfraqueceu-se sensivelmente. O dogma não exerce mais nenhuma influência na vida das sociedades. A alma humana, cansada dos entraves nos quais a encerraram, lançou-se para a luz, partiu esses laços frouxos para unir-se aos grandes espíritos que não são nem de uma seita nem de uma raça, mas cujo pensamento esclarece e consola a humanidade inteira. Liberta de qualquer tutela sacerdotal, ela quer, entretanto, pensar, agir e viver por si mesma. Só queremos falar do catolicismo com imparcialidade. Essa crença, não a esquecemos, foi a de nossos pais. Ela embalou numerosas gerações, mas a moderação não exclui o exame. Ora,
De todo exame sério resulta isto: a Igreja enfraquecida enganou-se tanto na sua concepção física do universo, quanto na sua concepção moral da vida humana. A Terra não é mais o corpo central, mais importante do universo, que a vida presente não é o único teatro de nossas lutas e de nossos progressos. O trabalho não é castigo, mas muito mais um meio de regenerador pelo qual a humanidade se fortifica e se eleva. Sua falsa ideia da vida conduziu o catolicismo ao ódio, ao progresso, ao ódio do progresso e da civilização. E esse sentimento foi expresso sem reservas no último artigo dos Sílabos. Então vamos lá. Muitas coisas, desculpe eu ler rápido, porque eu sei que vocês não vão prestar atenção, a maioria não vai, eu paro para explicar. A igreja se enganou muito. Por exemplo, não somente na parte científica, como na parte humana, como ele colocou aqui. A parte científica, a Terra é o centro do universo. Para ela, a Terra era o centro do universo. E quem falasse contra era queimado em praça pública. E a astronomia mostrou, vem o desenvolvimento do telescópio, né? Vem as teorias astronômicas de Nicolau Copérnico, vocês já ouviram falar, trazendo o sistema geocêntrico. Vem Galileu Galilei desenvolvendo o telescópio e comprovando, olha, a Terra não é o centro do universo, porque para a igreja tudo girava em torno da Terra, e não é assim, e ela teve que dar um passo atrás. Hoje ela não acredita, ela tem um laboratório astronômico imenso lá em Roma, e com relação também à humanidade, ao ser humano, fazendo-os acreditar no demônio, no inferno, no castigo eterno, e dominando pela força, pela exploração, pela usurpação dos bens. Quando ele falou ali das luzes, foi quando aí a gente vai estudar uma dessas ideias, o positivismo, trazido por Augusto Comte, é o próximo estudo, o próximo capítulo, depois desse, materialismo e o positivismo. A época das luzes foi a época em que a ciência veio trazer suas ideias, libertando a humanidade. O mundo saía do obscurantismo para a luz. Então, vários filósofos, vários idealistas trazendo as suas teorias, uma delas, Augusto Comte, com o positivismo. E a igreja estava desacreditada. Nessa confusão toda, muitos suicídios, o número de suicídio aumentando, nessa confusão toda, surge a doutrina espírita, nessa confusão. Aonde? Na França. Paris era a capital do mundo, como é Nova York hoje, era Paris, naquela época. Dali saía todas as novidades para o mundo. Surge ali a doutrina espírita. Porque nem o materialismo, essas doutrinas, a maioria delas, a grande maioria, materialistas, nem o materialismo consolava e ajudava, e nem a igreja consolava e ajudava. Surge então a doutrina espírita, ela vem na época certinha, atender esses espíritos sedentos de justiça, sedentos de conforto, de consolação. Hoje a gente vive ainda essa era tecnológica, essa era científica.
E a doutrina espírita continua sendo eminentemente consoladora e, infelizmente, pouco conhecida no mundo, muito pouco conhecida. Nós somos a minoria. Por isso que estamos divulgando essas verdades do amor, a verdade que o Cristo trouxe para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, a vida futura. É uma doutrina muito nova, 160 e poucos anos, enquanto o catolicismo está aí há 1.700, 1.800 anos. O protestantismo há 500 anos. Então a doutrina é nova, ela é eminentemente consoladora e explica a razão de viver, por que estamos aqui na Terra e para onde nós vamos. Alguma pergunta? É isso mesmo. É isso. Vamos lá. Alguma pergunta? Depois, ao lado... Está aqui. Anátema a quem disser. O que é anátema? É a condenação, condenar. Mais 5 minutinhos só, tá? Anátema a quem disser, o pontífice romano pode e deve se reconciliar e se colocar em harmonia com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. O catolicismo atribui ao Ser Supremo todas as fraquezas, dele faz uma espécie de carrasco espiritual que vota aos últimos suplícios os seres débeis, obras de suas mãos. Os homens criados para a felicidade sucumbem em massa às tentações do mal e vão povoar os infernos. Assim, a impotência iguala-se à sua imprevidência e Satã é mais hábil do que Deus. É por isso que o catolicismo ficou desacreditado. A igreja ficou desacreditada. Como hoje, louva-se mais o diabo do que a Deus. Fala-se mais do inferno do que do céu, não é assim? Então o Pai, esse então o Pai que Jesus nos fez conhecer, quando nos recomenda em seu nome o esquecimento das ofensas, quando nos diz que para retribuir o mal com o bem e nos prega a piedade, o amor e o perdão, o homem compassivo e bom seria superior a Deus? Então, se Jesus mandou a gente perdoar, então a gente é melhor do que Deus, porque Deus não perdoa, manda logo para o inferno. Olha a incoerência. É verdade que para tentar salvar o mundo, Deus sacrifica o próprio Filho, membro da Trindade e parte de si mesmo, mas ainda aí cai-se num erro monstruoso e se justifica pela palavra de Diderot. Deus matou Deus para apaziguar Deus. Vamos parar por aqui que eu estou vendo vocês aí inquietos. O catolicismo obscureceu. Vamos continuar aqui semana que vem. Estudamos aí
30, 45, 50 minutos, um tempo de aula. Senão vocês não aguentam. Alguma pergunta? Vocês já estudaram 1h30 anteriormente, a mediunidade. E antes não podia escolher. Então, muito obrigado, Senhor, pela manhã de estudos. Muito obrigado a Leon Denis, aos guias aqui presentes. Em nome de vocês, amigos queridos, em nome do nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, de Allan Kardec, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão a Ti, Senhor, e a Deus, nosso Pai, para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa